Olá, viva, bem-vindos a mais uma bancada litoral e para falarmos do Varzim, do futebol, que finalmente volta a ter adeptos nas bancadas e por isso, João, foi uma jornada, quanto mais não seja, de festa e a marcar o regresso dos adeptos exatamente ao futebol. Comecemos pela segunda liga, o Varzim que começa com um empate frente ao Desportivo de Chaves, depois de ter sido afastado da Taça da Liga pelo Rio Ave. É um bocadinho isso, Rui. O Varzim finalmente deu o pontapé de saída para esta época 21-22. O Varzim, que já tinha jogado anteriormente para a Taça da Liga e foi eliminado em casa, como sabem, pelo Rio Ave. Nos penaltis? Nas decisões das grandes penalidades, portanto, não se trata de sorte, trata-se pura e simplesmente de competência. E o Varzim, que no sábado, já com o público, então, deu início a mais uma época desportiva que esperemos que seja diferente para melhor relativamente àquela que terminou. Não foi... foi um bom jogo de futebol, diga-se sim, é bom da verdade, mas não foi todo ele bom. O jogo teve duas partes desiguais no sentido da... Mas isso é próprio também, é normal, nesta altura da época, onde... os jogadores entram com a força toda, entram com tudo e mais alguma coisa, e foi isto que se notou num Varzim que teve 20 minutos de grande pressão, mesmo de grande pressão, de grande domínio sobre o adversário. Varzim que, com um bocadinho de competência, voltamos ao mesmo, pode estar a ganhar logo aos 2-0, mas o homem do Varzim que se isolou acaba por enfim, não ter a arte necessária e a calma necessária e a eficácia necessária para poder bater um guardião que se chama Paulo Vítor, que já esteve no Varzim, portanto, há épocas passadas, saiu do Varzim e foi para o Rio Ave e depois para o Desportivo de Chaves e, portanto, não houve essa competência para o Varzim logo no início do jogo, diga-se, numa má reposição também do Paulo Vítor. E que nessa altura o Varzim podia estar a ganhar por 1-0. Varzim a manter na altura o mesmo ritmo, chegaria ao 2-0 de uma forma muito fácil. Não o conseguiu, apenas e só conseguiu um golo, isto aos 22 minutos pelo Nuno Valente. Há um cruzamento do João Reis, um reforço ex-Desportivo de Chaves, em que o Nuno Valente, com um remate um bocadinho acrobático, acaba por fazer 1-0. O Varzim pensou que as coisas a partir dali tornariam mais fáceis. Não, porque como tu sabes, nesta altura da época, o jogador quando em 15, 20, 30, 40 minutos esgota, digamos que quase todo o seu fulgor físico, depois pouco resta para a segunda parte. Pelo meio há ainda o golo do empate do Chaves, que é um golo, vou-te contar, muito caricato. Aquilo, a bola bate em várias pernas, acaba por trair o Ricardo, alguma desplicência da defensiva do Varzim, que pensa que o lance que não dá nada, afinal acabou por dar o empate e, portanto, chegou-se ao intervalo, portanto, com uma igualdade a uma bola, numa primeira parte de facto muito boa, muito bem jogada de ambas as partes. O Chaves, atenção, não é uma equipa qualquer, sabia muito... É um assumido candidato. É um candidato, sabia muito bem para o que vinha, portanto, iria encontrar um adversário ferido da Taça da Liga. Portanto, e que em casa tudo queria fazer, ainda por cima, com o público, com novas regras relativamente ao público, Rui, com 3 entradas para o público, com 2 bancadas interditas pela Liga, a bancada Norte e a bancada Poente, portanto, a chamada bancada central do Varzim, estão interditas pela Liga. Aquele estádio anda a precisar, mas não é de agora, desde há muitos anos, de uma remodelação. Esperemos que... esperemos que... Não, eu já nem vou para a manutenção. É mesmo a remodelação. É a remodelação mesmo, é deitar abaixo e fazer de novo, ponto. Porque andarmos ali com pregos, com uma lata de tinta, vai buscar uma tábua... porque a tapar o podre. É tapar não sei o quê, não adianta. Não vale a pena, Rui, não vale a pena. É como aqueles carros velhos, em que tu mexes numa borracha e depois acabou por cair uma peça. Metes uma peça nova e caiu um apoio. É igual. Aquele estádio do Varzim é igual e, portanto, esperemos que sirva de alerta, digamos, porque venham aí jogos, mais jogos, venha aí futebol, como tu sabes, estamos no início da época. Na segunda parte, e relativamente ao jogo, a segunda parte decaiu de envolvimento, de velocidade, de uma série de fatores,
onde de facto se notou que efetivamente os jogadores na primeira parte tinham dado tudo. Uma ressalva aqui, o jogo foi às 2 da tarde. E 2 da tarde, Rui, nesta altura do ano é o pleno do calor. É quando o sol está a pique. É preciso reparar para o sol em dias como nesta altura e ver, colocar alguma coisa em frente ao sol, ou direcionado para o sol, e ver onde é que está a sombra. Não está. Portanto, significa que estamos... E portanto tudo isto se ressentiu. O Varzim tem uma entrada ainda outra vez em que logo no início o Agdon pode fazer o 2-1, não o conseguiu, e depois aparece o gol do Chaves de cabeça, numa descompensação quase total à defensiva do Varzim, onde o homem do Chaves de cabeça consegue colocar a bola mesmo naquele sítio ideal, apanhando completamente descoordenado também o guardião Ricardo. Varzim que tenta depois tudo por tudo, com o Desportivo de Chaves, com os jogadores de vez em quando a caírem por isto e por aquilo, porque se o empate já lhes, enfim, alimentava de algum modo o seu ego, imagina a ganhar, ainda por cima fora de casa e em casa do adversário que é, já estás a ver o filme. Acontece que o Varzim acaba por ter alguma felicidade, porque isto também é preciso, mas também é preciso procurar, com o Eliardo no último minuto, arrematar de cabeça num lance que, pronto, tem algum envolvimento, mas com defesa do Chaves ainda a desviar a bola do guardião Paulo Vítor, e acabou por fazer o Varzim então o 2-2, que traduz, e muito bem, aquilo que se passou. Podia ter sido melhor, mas o Varzim também podia ter perdido, porque quem empata no último minuto, enfim, a tal dose de felicidade, o Varzim acaba por empatar com um candidato à subida. Entretanto, aqui ao lado, o Rio Ave acaba por fazer um grande resultado com a Académica de Coimbra. Rui, é um bom resultado, mas eu continuo a dizer e continuo com a mim, tudo isto é princípio. Exatamente. Isto é preciso ter algum cuidado, não se pode embandeirar em arco, falta muito campeonato. Falta todo o campeonato. Pronto, falta muito, porque depois o Rio Ave ainda tem a Taça da Liga, tem a Taça de Portugal, e portanto, Taça de Portugal que já está feito o primeiro sorteio, mas para as equipas das outras divisões mais abaixo, incluindo dos regionais, portanto ainda não entram os clubes da segunda Liga, e portanto tudo isto é o princípio, Rui. Estas épocas são muito longas. Repara, estamos ainda dentro da primeira quinzena de agosto e já começou o futebol oficial, portanto tudo isto vai-se arrastar durante meses, porque a época está assim feita, está assim delineada, porque quanto mais também depressa acabar esta, irão com certeza pensar na próxima, na 22-23, e é a meio da 22, mais ou menos a meio da 22-23, que há depois o campeonato. Tu que acompanhaste o Varzim durante toda a passada época nos jogos em casa, de repente há algum público. Notaste essa grande diferença? Notou-se, Rui, notou-se, e faz falta. Houve ali situações no jogo de sábado em que aquilo sem público iria se tornar uma dor de cabeça se calhar maior para os próprios jogadores, porque repara, uma boca bem dada em direção ao árbitro sem público, o árbitro ouve tudo. Uma boca dada ao árbitro com público, o árbitro não sabe quem foi que falou, de onde veio, quem diz o árbitro, diz os auxiliares, claro. E diz por aí fora. Há uma coisa que se nota relativamente, já que me falaste no público, que se nota relativamente nestes jogos da segunda Liga, portanto, a chamada Liga Portugal 2, de vez em quando mandam-se assim os nomes, mas pronto, para nós continua a ser a segunda Liga, que é a ausência mas isto é um investimento ainda maior por parte dos organismos, que é a ausência do vídeo-árbitro. Há lances que a nós, por vezes, não nos deixam dúvidas que deviam ser sancionados e não são, e com o apoio do vídeo-árbitro, se calhar algumas das decisões do árbitro voltariam atrás, e aí, sim, invertiam-se alguns resultados que deixavam de ser negativos, porque sendo negativos para uns, têm que ser positivos para outros. E, portanto, é a única grande diferença nesta altura. Agora, a questão do público é essencial, é fundamental. Há público, e notou-se nesta primeira abertura ao público, há público que não foi ao estádio. Houve estádios com capacidade para X pessoas, como sabes, tudo isto tem a ver com a lotação. Creio que são 33% da lotação. E não preencheram, Rui, porque isto é muito complicado. E sabes muito bem porquê. Porque à entrada exigem também o certificado.
certificado de vacinas, enfim, e outras coisas, e depois são os distanciamentos, depois é isto. Como sabes, o público do futebol não é um público seletivo, certo? Quem vai à ópera, quem assiste a um concerto de ópera ou um concerto de uma orquestra sinfónica é público destinado àquilo e que percebe daquilo, certo? Sim. Pronto. Público do futebol, não. Aparece tudo, todas as classes sociais, os que sabem, os que não sabem, os que percebem. E depois o futebol tem uma outra coisa, de pessoas que vão ao futebol. Todas elas falam, todas elas discutem. Às vezes não sabem o que estão a dizer. Pois. É diferente. E nessa altura... É lá se percebes que isto é diferente. Portanto, é diferente do tal público que vai à ópera, que é um público que percebe, etc. Acontece o mesmo em algumas modalidades do pavilhão. Quem muitas vezes está a assistir a um jogo de uma modalidade do pavilhão percebe perfeitamente o que está a acontecer. Percebe. Porquê? Porque acompanha, porque foi praticante, porque foi dirigente, porque esteve ligado muitos anos desta ou daquela forma e entende perfeitamente aquilo que está a passar. No futebol é diferente. O futebol vai tudo, Rui. Desde o mais rico ao mais pobre. Desde o mais bem vestido, e não é preciso ir bem vestido para o futebol, basta ir minimamente. Eu digo bem vestido a quem vai de fato e gravata. Tirando os dirigentes, ou diretores, dirigentes dos clubes, esses podem, de facto, como quiser. Alguns até é um exagero, mas pronto, cada um é livre de ir vestido como quer. Desde esses até àquele que vai... o pé descalço, chamado pé descalço, coitado, mas que gosta de ver e tal, porque é sócio e quer ir lá para dentro, quer ir apoiar. De certa forma, desde o mais letrado ao menos letrado. Ao menos letrado, claro. E o problema das vacinas e do certificado... É muito complicado. É muito complicado para Está a ser muito complicado nesta altura. Naturalmente que as pessoas não têm o devido certificado, como tal não conseguem entrar. Não era o primeiro caso que vinha à lume de gente que quer ir a um restaurante e também não consegue. E não consegue entrar porque não tem o certificado, mas isso, amigo, são as leis que estão em vigor nesta altura e há que cumprir. Vamos só olhar também muito rapidamente a Primeira Liga. Os 4 candidatos, digamos assim, ao título ganharam. Portanto, foi um arranque que também não trouxe grandes... Mas viste assim alguma equipa mais especial, digamos, mais talhada para ganhar este campeonato? Não, Rui, eles cumpriram pura e simplesmente o seu papel. Pura e simplesmente o seu papel, com maior ou menor dificuldade. O único que jogou fora, os únicos que jogaram fora foi o Braga, na Madeira, e o Benfica em Moreira de Cónegos. Portanto, na próxima jornada acontece o contrário. Portanto, com maior ou menor dificuldade acabaram por vencer. Isto, continuo a dizer, isto é o princípio. Alguns ainda estão em competições europeias, caso do Benfica, por exemplo. Tens ainda o Passos Ferreira e o Santa Clara nas ligas Conference, e portanto tudo isto vai levar ainda algum tempo. Quando os clubes todos, e oxalá isto aconteça, entrarem pela Europa dentro, ou seja, estando em competições nacionais e competições europeias, a partir daí é que as coisas começam de facto a doer um bocadinho mais. E depois, olha, quem tiver pernas aguenta. Exatamente. João, vamos marcar encontro para a próxima semana, em princípio no sábado, depois do jogo do Varzim. Provavelmente. Cá estaremos, muito provavelmente. Rui, o Varzim não vai a Coimbra. O Varzim não pode jogar em Coimbra. O estádio municipal está sem relva, tirar-lhe a relva fora. E eu creio, pelas notícias que me chegaram, de que houve ali há dias um concerto do Andrea Bocelli, e que aquilo... Enfim, mas ainda irei confirmar, aquilo parece-me que ficou como o chapéu de um pobre. É muito complicado nesta altura, todas estas coisas. Como sabes, os concertos nos estádios de futebol, quando são feitos, não é nesta altura, no início da época, é sempre no defeso. Porquê? Para permitir a recuperação desses mesmos relevados, porque isto... Rui, tu não te passa pela cabeça o tratamento que leva um estádio, um campo com 100 por 68 ou 65. Aquilo é preciso ali as máquinas estarem todas elas a trabalhar, porque é preciso regar. O regar é corriqueiro, mas pronto, há quem diga que a chuva é abençoada. É sim, senhora, mas a chuva foi e acabou. Agora é preciso manter a mesma umidade, é preciso adubar, é preciso colocar remédio. Eu já digo remédio, eles chamam-me umas outras coisas que eu agora não digo. E para matar o bicho, quantas vezes para aquilo que me explicaram, os relevados, os ervadozinhos para jogar futebol, aquilo contém doenças.
E eu fiquei, quando ouvi isto, doença. Mas qual é a doença? É doenças próprias, do próprio bichinho que anda por ali e corrompe tudo aquilo que é relvinho e ervinho e que não deixa crescer, não deixa nascer. E, portanto, isto é preciso colocar aqui uns remediozinhos para que o animal morra e a erva continue, digamos que, a crescer. A relva que então não existe em Coimbra continua a crescer. Em Coimbra tiveram que tirar tudo fora para meter um tapete novo. O Varzim vai jogar onde, filho? E o Varzim fala-se em duas situações, em duas cidades, Tondela ou Leiria. São, digamos que, diria que mais próximo. A menos que haja para ali, perto de Coimbra, uma outra alternativa, um outro estádiozinho. Não leva muito público, como sabes, nesta altura leva pouco, claro. Portanto qualquer estádiozinho ali próximo poderá servir. Ou talvez Aveiro, mas só amanhã é que a Liga se vai pronunciar sobre isso e é que vai indicar então onde será o jogo da segunda jornada entre a Académica de Coimbra e o Varzim. E nós ficamos então por aqui. Muito obrigado, João. Marcamos encontro para o próximo fim de semana. Quanto a si, a continuação de um ótimo dia e, se for o caso, boas férias. Boas férias.